Nessa aula de hoje eu vou falar sobre os projects. O que são os projects? Os projects são uma forma de você organizar melhor suas issues e seus pull requests de uma forma mais agradável de visualizar, assim, e uma forma de você organizar o seu trabalho em equipe para tocar um projeto, por exemplo. No caso, para vir nessa aba aqui que eu tô, você vem tipo, você vai estar em code aqui, né, quando você entra no repositório, você só vem aqui e clica em projects. Lembrando que tem que estar ativado aqui nas settings ou a configuração de projects. Vindo aqui, você percebe que eu não tenho um project linkado no meu repositório. E lembrando que eu consigo ter um repositório sem um project, da mesma forma eu consigo ter um project sem um repositório. Então eu posso, tipo assim, ir em uma outra aba lá do GitHub e criar um project sem nenhum repositório. E depois eu posso linkar o repositório ao project que eu criei, certo? Daí no caso, aqui ele fala para eu linkar. Daí no caso, se eu tipo, tivesse um projeto que tem a ver com o meu repositório, eu podia linkar ele com o meu projeto. Daí no caso, os projetos eles conseguem suportar múltiplos repositórios, por isso eu consigo criar um projeto sem repositório. Daí eu consigo tipo assim, vir em dois repositórios que eu tenho e linkar no mesmo projeto. Daí eu consigo tipo assim, combinar as issues e os pull requests dos dois repositórios numa visualização única, por exemplo, né? No caso, eu não tenho nenhum projeto aqui linkado nesse repositório, então vou clicar nessa setinha aqui para baixo e clicar em New Project. Daí eu clico em New Project. Daqui ele aparece essa abinha aqui de criação do meu project, certo? Daqui ele mostra tipo, que tem três tipos de visualização: a tabela, que é essa daqui, o board, que é um Kanban, né? Que é parecido com o do Trello aqui no caso, né? E o roadmap ele aparece tipo assim um calendário aqui com tipo as datas tipo assim previstas para fazer uma isso, ó, por exemplo, nessa semana aqui essa pessoa tem que resolver essa isso aqui. Aqui nesse período aqui essa pessoa tem que resolver essa, por exemplo, né? Dá pra fazer umas organização assim aqui, né? Daqui dá pra fazer uma organização aqui diferente, né? Ó, tipo, tem essas issues criadas, tem essas issues a serem feitas, tem essas issues que já estão sendo trabalhadas, e teria uma outra lá que, tipo assim, seriam feitas, tipo assim, done, né? Que é concluídas, no caso, né? E aqui é a tabela, né? No caso aqui ele fornece já alguns templates já prontos, né? Que é esse team backlog lá, que ele coloca lá o backlog, que é tipo assim, as issues criadas. O ready, que é tipo assim, já foi trabalhada, né? E o in progress é o que tá sendo feito, né? No caso aqui faltou o to do, né? Que é tipo assim, as tarefas para fazer nessa semana ou tipo assim, no período que eu tô trabalhando. Essa aqui da feature é outro template aqui, né? Ele adiciona essa tabela aqui de iteration aqui com dois gráficos Kanban e um gráfico e uma tabela de planejamento. No caso, eu não gosto desse aqui porque ele cria dois Kanban e às vezes fica um pouco confuso ali na hora que você vai mexer, né? Mas tipo, esse Kanban aqui é tipo da semana atual e esse outro aqui vai ser tipo assim, da próxima semana. Daí, no caso, eu vou mostrar esse template aqui que eles já me suportam eu criar. Daí, no caso, eu vou colocar o nome do meu projeto de mini curso GitHub do Create. Ó, percebe que ele criou aqui com um Kanban aqui com todas essas abinhas aqui, né? Daí, no caso aqui, ó, o backlog seria tipo as issues que, tipo assim, todas as issues basicamente. New, aqui no caso new seria como, tipo assim, as issues que eu acabei de criar, né? No caso, tem aqui, ó. No caso ready aqui, no caso aqui, ready seria na verdade o to do que eu tava falando lá anteriormente, na verdade, né? Que tipo assim, seria tarefas para serem feitas, né? É que fica meio confuso falar que ready, porque ready é pronto, né? Daí, tipo assim, dá a entender que, tipo assim, aí se tá completo, né? Daí fica mais confuso. Eu acho que o termo to do é mais adequado aqui, né? Mas enfim. The in progress seria as que você está fazendo. Em review, lembrando lá do pull request, tem como você, tipo, fazer uma pessoa revisar o seu pull request e revisar as alterações que você está solicitando. Então daí, tipo assim, aqui você, ó, aqui tipo, tem a ICE para fazer. Você vai lá, pega e joga aqui. Daí você faz a ICE, daí você joga aqui,
Daí você vai fazer, aqui já tem que estar no estado do pull request já, né? Daí no caso de alguém vai revisar, daí revisando falando assim, ó, tá tudo ok. Daí você vai jogar na Doni, entendeu? Daqui nessa tabela aqui, tem como eu organizar pela prioridade. E no caso eu vou criar uma isso e draft aqui, no caso, né? Que é um draft, é um rascunho, né? Tipo, tem como eu criar um draft pull request também. Eu não tinha mostrado isso, mas também tem como. Enfim, daqui eu coloco lá, typing to create a draft, sei lá. Daí no caso eu vou criar qualquer coisa aqui, né? Vou criar menu. Lá, daí eu criei um draft, lá, daí no caso, tipo assim, eu posso converter isso aqui em uma ISUI mais pra frente. Daí, só que no caso, se eu converter para uma ISO, eu vou ter que colocar em algum repositório, né? Eu não posso deixar avulso, né? Mas é avulso, né? Enfim. Daí no caso, para adicionar as ISOs que tinha no meu repositório lá, eu não consigo adicionar automaticamente. Tipo, quando eu crio o projeto e eu já tenho ISOs no meu repositório, eu não consigo adicionar automaticamente aqui, né? Tipo, ter um sistema de automação, assim, para fazer. No caso, eu consigo fazer um sistema de automação para adicionar as próximas que eu criar lá. Mas, tipo, as que eu criei antes de ter criado o projeto, não tem como. Daí, no caso, eu tenho que adicionar manualmente, né? Daí eu venho aqui, posso vir aqui ou aqui, né? Aqui ele vai abrir essa abinha aqui. E aqui vai abrir aqui, né? Daí, no caso, eu clico no maisinho. Olha lá, add item from repository. Daí eu clico aqui. Olha lá, eu seleciono o repositório que eu quero adicionar. Olha lá, como você percebe, posso selecionar múltiplos repositórios, né? O Projects, ele suporta múltiplos repositórios. No caso, todos os repositórios são seus, né? No caso, não tem como você, tipo, pegar um repositório de outra pessoa e jogar aqui e misturar, né? E daí eu vou selecionar todas, ó, eu posso adicionar tanto pull request quanto isso e aqui, né? No meu project, eu vou adicionar todos esses itens aqui. Lá, adicionei os itens. Você percebe que ele jogou tudo no backlog, né? Que no backlog, tipo, ficaria todas as issues que eu criei, assim, né? No caso aqui, ó, agora eu vou vir em Priority, ó. Você percebe aqui que eu consigo alterar o status dela, ó, e jogar pra New, ó. Se eu voltar aqui, ó, o criado Hello World tá em New, né? O pull request do criado Hello World, né? Aqui, ó, se você ver, tem linked pull request. Lembra lá que na ISO tem como você linkar o pull request associado a ela, né? Daí aqui eu consigo mostrar qual que é o pull request que está associado a ela aqui, né? No caso tem esse aqui, que é o pull request em aberto, que é esse aqui. E é isso. Daqui esse priority size é uma coisa desse template aqui, né? No caso, tem como você criar um negócio personalizado seu, né? No caso é um menu de seleção. Que nem esse menu de seleção aqui, ó, que tem essas categorias aqui, eu consigo criar menus de seleção parecidos com esse, né? No caso, nesse template aqui que o GitHub já fornece, vem com o priority, que é tipo a prioridade da tarefa, né? No caso lá tem low, médio, high e urgente. No caso aqui eu vou colocar medium, por exemplo, essa, você vê que ele separa aqui, né? Porque essa tabela aqui, ela tá com esse atributo aqui de separar pela prioridade, né? Que no caso é esse aqui, ó. Group by priority. É esse group by priority faz esse recurso aqui de separar aqui nessa abinha separada aqui. No caso eu posso atribuir aqui. Aqui é como uma planilha do Excel, né? No caso, se eu arrastar isso aqui para baixo, que assim eu consigo atribuir o medium para todos, ó. Lá todas isso e pull request estão com prioridade médio. No caso aqui o size, tem outros recursos, ó. Tem como eu falar se a tarefa é pequena, medium, large ou muito grande, né? Enfim. E aqui eu consigo atribuir as labels também. Vai ser com as mesmas labels que tem lá no meu repositório. Aqui no caso eu criei esse project usando o template disponível lá na organização do ramo aqui no GitHub, certo? E no caso eu criei o project sem linkar no meu repositório. Eu vou mostrar como linka o repositório num project já existente. Eu vou vir aqui no meu repositório que a gente criou, em project. Você já percebe, vindo aqui na aba project, eu clico aqui em link a project e daí eu clico nesse aqui. Pronto. Eu linkei agora o project ao nosso repositório. Voltando aqui no nosso project, né? Você percebe aqui que esse project aqui, diferente daquele outro lá que o GitHub fornecia pra gente, tem várias abinhas, né? No caso, esse template aqui que tem lá no
no GitHub lá do ramo, foi eu que construí ele, né? No caso eu coloquei todas essas abinhas aqui para ilustrar várias coisas aqui para vocês, né? No caso, esse sprint plan aqui tem relação com as metodologias ágeis, né? Que tipo assim, que cada sprint aqui é tipo é um intervalo de tempo que tu tem que resolver para resolver uma isso e né, um problema lá. Determinado esse intervalo você vai validar com o cliente, né? Que no caso tipo assim, por exemplo, você está produzindo um software para um cliente lá, né? Daí você, tipo assim, trabalha nessas issues aqui, mostra para o usuário, se o usuário vai falar assim, ó, ok. Daí, se não, você vai ter que retrabalhar elas, né? E assim por diante, né? No caso aqui ele está falando que essa é a sprint que eu tô, né? Daí, tipo assim, são intervalos de tempo que eu fico trabalhando, né? Daí, no caso aqui, tá de 2 em 2 semanas, né? Tem como eu alterar esse intervalo de tempo aqui. O backlog, ó, você percebe que eu já mudei, né? Eu fiz aquela alteração lá de colocar to do, né? Porque tipo, aquele lá que o GitHub fornece, eu considero um pouco, eu considero confuso, né? Daí no caso aqui, backlog são as tarefas planejadas, né? Daqui eu coloco todas isso que eu planejo fazer. To do seriam, tipo assim, as issues que eu vou fazer nessa sprint. No caso, in progress são as que estão sendo feitas. Ready, tipo assim, prontos, faltando apenas validar se está tudo ok. E done, que é as tarefas que, tipo assim, estão validadas, estão tudo ok e beleza, né? É que no caso, tipo assim, vou usando aqui para metodologias ágeis aqui, né? Tipo, aqui eu terminei a sprint, daí ela vai, a hora que eu terminei e fiz as tarefas, ela vai estar em ready, né? Porque, tipo assim, aqui tá faltando apenas validar. Terminada a sprint, aqui eu vou validar com o meu usuário, né? Tipo, se ele falar que tá tudo ok, vai para done. Se não, ela vai voltar para to do, né? Que daí, tipo assim, ela vai ter que ser refeita, né? No caso, né? Mas é isso. Daí no caso, se eu quisesse colocar review aqui, né? Tipo assim, que nem aquela lá que tinha lá, eu clico aqui, ó, lá new column. Daí eu coloco a cor que eu quero lá, né? Que tipo assim, você vê que tem essas corzinhas aqui. Essa cor aqui é a cor da etiqueta que fica na ICE também, tá? Dessa descrição é essa aqui. E aqui é o texto, né? Eu podia colocar aqui review. Eu consigo colocar o emoji lá do zoinho lá também, né? Que nem tava lá naquele template lá. Lá eu criei uma aba chamada review, eu consigo arrastar e colocar ela aqui, né? No caso. Aqui, ó. Aí, pronto. Lá eu conseguia colocar aqui, né? Mas no caso eu não vou querer colocar. Aí também tem como colocar um limite, né? Aqui, ó. Tipo assim, tem um. Só que no caso tem como se colocar mais que o limite, tá? Mas é mais pra ser um. Tipo assim, pode ter no máximo tanta isso e nessa. Ou tipo, tanta coisa nessa aba aqui, nessa coluna aqui, né? No caso eu vou deletar essa coluna, que eu não quero ela. Beleza. Daqui eu consigo visualizar pela sprint. Depois eu vou adicionar mais isso aqui para ilustrar melhor isso aqui. Daqui tem pela prioridade, ó. E outra coisa, tem esse filtro aqui, eu consigo configurar esse filtro aqui. No caso aqui eu estou mandando aparecer somente as issues ou os pull requests abertos, tá? No caso aqui eu consigo filtrar aqui, né? Eu recomendo consultar a documentação do GitHub para ver melhor como, tipo assim, todos os parâmetros de filtro, né? Que no caso aqui, ó, eu coloco is, lá, de open, close, de merge, draft, lá, tipo assim, se é um rascunho, se é uma isso, se é um pull request, se tipo assim, é um pull request que já foi merged, né? Se é uma isso fechada, se é uma isso aberta, né? Tem várias outras coisas, né? Ó, repo, se tipo assim é do tal repositório, né? Eu recomendo fortemente para fazer esses filtros aqui nessas tabelas aqui, né? Aqui também tem como, né? Que é aqui e no roadmap também tem como, que é aqui, né? Eu recomendo fortemente olhar a documentação do GitHub para ver todos os tipos de filtro que dá para fazer aqui, né? No caso, eu não tenho isso em nenhum, não tá aparecendo nada, né? Tem pelo size aqui, né? E outra coisa, essas colunas aqui também eu consigo adicionar, né? Daí, no caso, eu só rolar pra cá, aqui tem um maisinho aqui, ó. Lá, tem hidden fields, ó. No caso, eu consigo adicionar mais um field aqui, né? No caso aqui, você vê que, tipo assim, não aparece aqui, tipo, um maisinho pra eu adicionar o field, né? É porque eu tenho que vir aqui nas settings pra adicionar mais um campo, né? No caso, esses campos que aparecem aqui são campos padrão, né? Que nem assign, né? Que é, tipo assim, pra quem que tá sendo atribuída aquela tarefa, né? O reviewer, né? Que, tipo assim, seriam os revisores responsáveis ou as pessoas que revisaram aquele pull request ou coisa parecida.
Deu repositório, né? Que tipo, se eu estivesse trabalhando com mais de um repositório, seria interessante eu habilitar essa, né? Pra eu saber de qual repositório que é, né? Deu milestone para aparecer aqui e a sprint da isso, né? Eu coloquei pela sprint, né? Que eu mostro justamente essa coluna aqui da sprint. O roadmap é aquele lá que eu tinha falado. E tem esse slicing group. Agora eu vou colocar as nossas issues aqui. Coloquei nossas issues aqui, ó. Agora são no backlog. Por exemplo, vamos falar assim que eu vou... Lá, já tem até um pull request aqui, né? Dele aparece o pull request linkado aqui. Eu vou fazer essa tarefa aqui, né? No caso, eu já fiz, né? Daí só tem um pull request aberto, né? Daí, por exemplo, deu tá in progress aqui, né? E quando eu arrasto pra cá, aqui no by priority, ela já aparece o status dela, né? Daí, por exemplo, se eu arrastasse outra pra cá, também apareceria, né? No caso, não tá aparecendo porque essa isso aqui é fechada, né? Ó, tá vendo? Ele tá realizando o filtro lá, né? No caso, se eu vim aqui, editar ela aqui e abrir ela aqui de novo, né? Reopen. Ó, ela vai aparecer aqui. Eu tenho que recarregar a página aqui, né? Aí. Apareceu, ó. Olha lá, tá lá, status to do. No caso, eu vou reabrir todas essas listas aqui para elas aparecerem em todos os menus ali, né? Porque eu coloquei filtro só para mostrar isso aberto, né? Porque para mim não é interessante eu ficar observando isso fechado aqui, né? Ou pelo menos eu acho, né? Mas se você quiser colocar aqui, é só você colocar, tipo, apagar isso aqui que ele vai aparecer, ó lá. Vai aparecer as listas fechadas, né? No caso, eu só quero ver as issues abertas, né? Porque são as que eu tenho que fazer, são ainda a serem trabalhadas, né? Abertas as issues, agora ela vai aparecer em todos os menus ali pra frente, né? No caso, aqui tá aparecendo aqui, ó, lá tem 3 issues no backlog, uma como to do e uma in progress, né? Eu posso alterar, em vez de eu arrastar pra cá, que nem como se fosse no Trello aqui dentro do GitHub, eu consigo alterar por aqui, né? Pela tabela, também altera ali. Ó. Ele já move automaticamente aqui, né? Porque na verdade, tipo, aqui são tipos de visualizações diferentes, né? Mas tipo, a isso tá igual, entendeu? Ela tem esse atributo aqui, né? No caso aqui eu consigo atribuir a prioridade, ó. Tipo, eu vou falar que essa aqui é urgente, né? E essa aqui também, ó. E essa aqui, ela é medium. Olha lá, daqui também vai aparecer, olha lá, que ela é urgente aqui, ó. Parece tipo uma label aqui, que nem essa aqui da feature do HTML, né? Que é essa aqui. Eu consigo colocar pelo size. No caso aqui, esses dois aqui são diferentes porque eles agrupam, né? Que é a função de agrupamento que tem aqui, ó lá, group by priority. Eu podia colocar como size, ó lá, no caso, priority virou a mesma coisa que o size, né? Só tem esse nome. Para alterar o nome, eu clico 2 vezes aqui para alterar. Eu vou voltar aqui no priority, né? Ele tem como eu agrupar por várias coisas, né? Aqui também tem como eu agrupar, né? Só que aqui eu acredito que fica um pouco mais estranho quando você faz esses agrupamentos, ó. Olha lá, porque aqui tem o backlog, aqui tem o to do e tem tipo um agrupamento aqui no meio, assim, né? No caso aqui faria mais sentido se eu não agrupasse pelo que está dividido aqui, né? Tipo assim, se eu for agrupar por exemplo, pelo priority, por exemplo. Olha lá. No caso aqui, ó, né, aqui na parte de cima vai aparecer as tarefas urgentes, ó, tá vendo? Lá, aqui, ó, essa aqui é backlog urgente, ó, tá vendo? Essa aqui é red urgente, e essa aqui é to do medium, tá vendo? Aqui faria mais sentido, né? Você poderia criar outros tipos de menus, assim, selecionados, de categorias aqui, né? Que daí possam fazer mais sentido para você, né? Então, no caso, eu vou voltar aqui, vou colocar no grouping, para não agrupar, deixar o Kanban básico mesmo. Voltando aqui aqui tem by size, ó, daí aqui é a mesma coisa que o by priority, só que pelo size aqui. Vou colocar medium e tudo, os outros aqui, né. Daí eu mostrei esse recurso aqui de arrastar para baixo aqui e colocar, né. No caso eu consigo dar Ctrl C, Ctrl V também. Aí tem pelo by sprint aqui, né. O by sprint seria tipo assim, ó, atribuir o sprint. Aqui no sprint plan, se você ver, tem essas issues aqui que, tipo assim, não tá em nenhum sprint, né? Daí se eu falar assim, ó, não, essa semana a gente tem que resolver essa issue aqui, né? Daí no caso eu vou colocar aqui, ó, que essa issue aqui tá como to do, daí eu coloquei ela aqui, né? Essa aqui já tá ready, então, tipo assim, eu meio que resolvi ela nessa semana aqui, vamos falar assim, né? E essas aqui são, tipo assim, issues planejadas, né? Ela não tem data prevista, né? Mas se tivesse uma data prevista, eu podia colocar aqui, ó, por exemplo, essa aqui na sprint 2,
Toda essa aqui tem que fazer nessa semana aqui, do dia 23 ao dia 5 de novembro. Lá, daqui ó, tem essa visualização aqui de filtragem aqui, né? Essa filtragem que aparece aqui na lateral aqui é esse recurso aqui do slice, ó. Eu coloquei aqui pra dar slice pelo sprint, né? No caso, dá pra alterar esse slice por aqui, né? Tipo assim, se eu quero dar pra Signi, ó. Lá, que eu consigo ver só as tarefas que são, assim, tem eu como a Signi, né? Ou eu vejo as tarefas que não tem ninguém, né? Que no caso é eu criar um menu, não tem ninguém, ó. Aqui, se você vê, o sprint também virou uma label aqui, né? No caso, eu vou voltar aqui pro sprint. Olha lá, eu consigo ver as tarefas dessa semana, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. Lá, tá em to do e tem uma ready. E na próxima semana, tá todas no backlog aqui, né? Daí, as que não tem nenhuma sprint não aparece aqui, né? Porque todas estão em alguma sprint, certo? Daí no roadmap, o roadmap é legal, porque ele tem alguns recursos aqui, né? Tipo, por exemplo, esse markers aqui, ó, eu consigo, tipo, mostrar as sprints, assim, os intervalos das sprints e os milestone, ó. É que no caso eu não sei se vai aparecer algum milestone, porque, tipo assim, um milestone tem que estar atribuído a alguma isso e o milestone tem que ter um intervalo de tempo, né? Voltando aqui no meu repositório, eu editei aqui o milestone, né? Coloquei a data aqui, né? Tem que ser um milestone com data e com alguma isso dentro dele, né? Daí aqui, voltando aqui no nosso project, no nosso roadmap aqui, esse milestone vai aparecer quando eu clicar, eu habilitar essa opção aqui, ele vai aparecer aqui na minha linha do tempo, né? No caso eu coloquei aqui dia 15 de janeiro de 2024, então eu vou vir aqui dia 15 de janeiro, ó. Lá, daí aparece aqui, ó, a data marcada aqui. Tipo, como uma data de conclusão, né, um dia importante. Aqui também eu consigo fazer aparecer as sprints, né, ó, se você vê aqui, ó, tem a sprint do dia 9 ao dia 22, do dia 26 ao dia 5 e do dia 6 ao dia 19, vai aparecer aqui no meu roadmap, ó. Lá, minha sprint 1 é daqui até aqui, ó lá, ele tem essa divisóriazinha aqui, né. Daí minha sprint 2 é daqui até aqui, e se você ver, as isso estão exatamente no intervalo delimitado pela sprint, né. No caso, isso aqui é uma configuração aqui dentro do roadmap, né, que é essa daqui, ó, date fields, ó. Lá, eu falei que, tipo assim, os limites são tipo assim, que tem os limites no sprint start e no sprint end. No caso, se eu tirar aqui, ó lá, ele já fica, tipo assim, pequenininho. Se eu colocar nenhum, ó lá, ele vai falar pra eu, tipo assim, eu delimitar o intervalo de tempo, né? No caso, eu posso colocar mais isso aqui. Daí, no caso, daí, no caso, ele vai pedir pra eu delimitar um intervalo aqui, né? Daí, ó, por exemplo, final, por exemplo. Data final, save. Olha lá, Olha lá, eu consigo criar as isso sem ser delimitado pela sprint, no caso, né? Ó. Olha lá, eu consigo, tipo assim, colocar mais isso só num determinado dia, por exemplo. Olha lá, que nem lá. Aqui, essa isso aqui é do dia 16, essa isso aqui é do dia 17. Essa isso aqui seria do dia 18, no caso, né? E assim, né? Daí pra eu colocar no intervalo maior, eu acho que tem que... pra eu colocar essa isso aqui num intervalo maior, teria que só pelo sprint, no caso mesmo, né? No caso a sprint no caso a sprint é o melhor eu acredito que seja a melhor forma de organizar aqui o roadmap, né? Porque ele fica no intervalo delimitado como tipo assim, fosse a tarefa da semana, por exemplo, né? No caso aqui eu consigo mudar o intervalo de tempo, né? Aqui ele tá por mês, né? Ó, separando aqui, ó. Lá, setembro 2023, outubro 2023. Se eu quiser mudar, ó, quarter, né? Que tipo, quarter é uma estação, basicamente, né? Tipo assim, é 4 meses, né? Ó, ele vai mostrar só os intervalos de dias mais compacto, né? Ó, e o por ano, né? Ó, lá, no caso ele mostra mais compacto ainda, né? Ó, viu que ficou até menor aqui o nossa linha do tempo aqui, né? No caso, vou deixar de mês. No caso aqui eu posso fazer o sort, ó, no caso ele tá no sorting, né? Eu posso, por exemplo, organizar pelo título, né? Ele vai fazer em ordem alfabética. Ou pelo assigni, né? No caso só tem eu, daí não vai mudar muita coisa, né? No caso, o criar menu ficou em último porque ele não tem ninguém, né? Atribuído. Daí no caso pelo status. Daí no caso aqui ele não tá mostrando status, mas eu acho que não dá pra mostrar o status da isso aqui mesmo, né?
Aquela label lá não tem como mostrar aqui no roadmap. Ó, ou pela label. No caso, esses aqui fica um pouco confuso aqui de visualizar, né? Porque tipo assim, você não consegue saber qual que é a label que tá na isso, né? Vamos ver aqui. Um que faria mais sentido. O Priority, né? Priority faria bastante sentido, né? Que daí, no caso, as issues mais com maior prioridade deveriam ficar em cima, né? Ou ele está ordenando em ordem alfabética, né? A prioridade, né? Vamos ver aqui, ó. Criar um HTML com tela de login é urgente junto com criar Hello World em C, né? Lá, criar um HTML com tela de login. Ah lá, no caso, ó, você vê os dois estão em cima, então é isso aí mesmo. Lá, o que tem a maior prioridade ficou em cima, né? Esses dois aqui tem prioridade média junto com esse aqui também, né? Ó, vamos ver. Médium, médium, médium. Tá certo lá, de todos eles ficaram embaixo, né? Se o menu, se eu colocar o criar menu como prioridade low, vamos ver se ele fica mais embaixo. Ó. Eu coloquei como low. Olha lá, ele ficou embaixo, tá vendo? Então é isso aí mesmo, ó. Priority é bom, então, aqui. Agora voltando aqui, ó, eu fiz essa comparação aqui também de slicing mais o grupo, né? Que daí, tipo assim, aqui na tabela eu acho que fica melhor quando você combina o slicing com o grupo, né? No caso aqui eu coloquei o slicing, que é esse aqui que ele cria essa abinha aqui de divisória, que eu posso, tipo, filtrar lá pelo repositório, pelo status aqui, ó lá, que ele só mostra lá. No caso ele só mostraria a que eu coloquei de status aqui, né? Eu fiz o slice e o group do status, né? Daí se eu quisesse criar uma nova visualização, clicava aqui, table, eu escolhi entre table, board ou roadmap, e eu configuro ela, né? Daí, no caso, vou criar, por exemplo, eu quero criar uma nova table, eu adiciono as colunas que eu quiser aqui, e eu coloco os filtros que eu quiser, e se eu quiser colocar, por exemplo, fazer o slicing lá, né? Eu venho aqui, coloco aqui, ó, slice by size, ó, por exemplo, ó, daí eu consigo filtrar pelas tarefas médias. Enfim, você consegue configurar toda a organização aqui do seu project. Agora eu vou falar sobre os workflows, né, que é a forma de você automatizar certas coisas. Você vindo aqui nos três pontinhos, tem aqui, ó, settings, né, e tem o workflows, né. No caso eu vou falar sobre as settings primeiro. Aqui, ó, tem aqui, ó, eu consigo renomear o meu project, tem uma descrição, uma pequena descrição na hora que eu clico aqui, ó. Essa descrição aparece aqui. Quando eu clico aqui, ó, aparece aqui, ó, short description e o readme, né, que o project também tem um próprio readme dentro dele, né, que dá para eu fazer. Daí no caso, eu vou voltar aqui em settings. Eu tenho aqui, ó, tem como fazer uma cópia do meu projeto, tipo assim, uma cópia atual. Ele vai, tipo assim, copiar todas as issues e todas essas abas aqui que eu criei, né. No caso, isso aqui é útil para eu fazer um template, por exemplo, né. Olha lá, visibilidade no meu projeto, consegue ser privada ou pública. Se for privada, eu consigo convidar colaboradores da mesma forma que um repositório. Agora, se for pública, lá todo mundo na internet consegue ver meu projeto, né? Lá tem o read e access, mas daí eu escolho quem vai poder editar ali, né? Mexer, tipo assim, de uma ISO para uma outra aba e tudo mais, né? Eu consigo fechar o projeto, né? Daí, quando eu fecho o projeto, tipo assim, eu meio que arquivo ele. Eu não excluo ele de fato. Daí para eu excluir ele, eu clico nesse aqui, né? Que eu deleto ele. Ele vai sumir de verdade mesmo. No caso aqui, ó, Manage Access, eu invito os colaboradores aqui. Aqui é os Custom Fields, né? Que é aquilo lá que eu falei lá. No caso eu consigo criar um campo customizado aqui pra mim organizar melhor, né? No caso aqui, ó, Status. Você vê que ele tem todas aquelas categorias lá. Se eu quisesse adicionar mais uma, eu vim aqui, né, e adicionava. Aqui também eu posso adicionar as sprints. Aqui nas sprints, ó, as sprints é aquilo lá que eu falei lá da semana lá, de tipo assim, ter uma semana para resolver uma isso, né? No caso aqui eu posso adicionar uma nova interação. Ele vai adicionar, as interações que ele adiciona são de prazos de mesma duração, né? No caso aqui ele está configurado com 2 semanas. E no caso eu consigo configurar com menos, ó, por exemplo, eu quero que na verdade sejam semanais, né? As minhas sprints são semanais. Eu vou colocar aqui, ó lá, no caso aqui, ele adiciona uma de uma semana, né? Se eu quiser limpar essas sprints que eu acabei de criar, eu clico aqui no reset. Agora, se eu quiser alterar as datas dessas wiki aqui, eu vou ter que deletar essas sprints aqui e adicionar uma nova. Eu adiciono uma nova com o intervalo que eu quiser. Lá tem entre semanas e dias, né?
e eu coloco o prazo que inicia, que começa a nossa sprint, né? Então eu posso escolher. No caso, as sprints que já foram completas, elas vão para completed, né? No caso, tipo, eu teria que virar o dia para ela ir para completed, né? Não tem como mostrar isso nesse vídeo. Do delete, né? Porque aqui no caso ele tá falando que esse pedido de confirmação, porque eu tô deletando certas iterações, eu vou falar que sim, né? Porque eu tô querendo alterar aqui o prazo desde o começo da minha sprint. Daí, no caso, um negócio legal das sprints, ó, por exemplo, eu tenho várias sprint. Daí vamos falar assim que minha equipe tá meio cansada, eu consigo dar um insert break aqui, ó, que é tipo assim, meio que um intervalo de descanso entre as sprints aqui, né? No caso, você vê, ele já altera automaticamente o intervalo das outras, ó. Ele falou lá que, tipo assim, essa semana aqui vai ser a semana de descanso, né? Da sprint 3 da sprint 4, dele já alterou as datas, ó. E como essa semana foi de descanso, a terceira sprint agora vai ser do dia 6 ao dia 12, ó, tá vendo? Ele já alterou automaticamente. Então eu vou aqui do save, ó lá, daí ficou já o break, tipo, a nossa pausa aqui reservada. No caso, tem outros tipos de campo, né? Campo de texto. No caso, daí eu escreveria lá na minha abinha lá. Eu vou colocar aqui, ó, campo de texto. Para ilustrar para vocês. Que eu posso, por exemplo, colocar, por exemplo, a descrição de alguma coisa que eu tô querendo. Dentro da ISO, por exemplo, eu falo assim, essa ISO aqui é complexa, ou uma coisa, algo que exige um campo de texto ali para eu me organizar. Um campo numérico também, o campo numérico eu não sei se tem tanta utilidade, talvez no máximo a prioridade, assim, se eu quiser fazer uma prioridade numérica, assim, dá também para fazer, né? São vários recursos que a gente tem para organizar, né? E o single select é esse aqui, né? Que tipo eu clico lá, ele abre esse menuzinho para eu selecionar. Eu voltando aqui no meu project, posso vir aqui na minha visualização. Eu venho aqui, olha lá, agora já aparece aqueles dois fields lá que eu criei, né? Eu vou habilitar os dois. Lá, deu campo de texto. Eu posso colocar qualquer tipo de texto aqui, né? Conforme me for necessário. E a prioridade só cabe números aqui, né? Olha lá, the field must be a number, né? No caso aqui eu colocaria um número, por exemplo, sei lá, isso aqui tem prioridade 1, 2, né? Enfim. Daí eu posso colocar, fazer as alterações conforme eu achar melhor aqui, né? Pra deixar o meu projeto organizado da melhor forma possível para mim aqui e para minha equipe, né? Aqui eu consigo fazer uns gráficos sobre, né? Eu já deixei preparado alguns gráficos aqui. Eu tenho um limite de 2 gráficos customizados e um padrão, né? No caso aqui esse gráfico aqui ele conta quantas isso está em cada categoria lá. Esse aqui ele vai mostrar o size pela sprint, né? No caso, tipo assim, se tivessem várias sprints, ele ia falar assim, tem tantas issues no medium da sprint X lá, né? Lá. E aqui, olha lá, ele mostra lá, no backlog tem uma issue urgente, uma medium e uma low. No to-do tem uma medium e na red tem uma urgente, né? Aqui é uma forma de visualizar usando o gráfico o que está aparecendo aqui, né? Agora voltando aqui para o nosso workflow. Os workflows são automações que eu posso fazer no meu projeto. Lembra que eu falei que, tipo assim, para adicionar as issues que eu tinha criado no meu projeto lá, eu teria que adicionar manualmente, mas as que eu adicionar depois eu não preciso. É justamente por causa desses workflows aqui. Os workflows permitem eu fazer algumas automações baseadas em coisas bem específicas aqui, né? Por exemplo, aqui ó, quando eu adicionar um item no projeto, tipo assim, quando eu criar uma issue no projeto meu que está linkado, ele vai fazer a seguinte ação aqui, né? Eu configuro aqui, né? Ó lá, eu posso renomear isso aqui, né? Mas acho que não faz muito sentido eu renomear porque aqui é estático, né? Tipo assim, isso que é quando for adicionado no meu projeto, ele vai fazer essa ação aqui, né? Não faz sentido eu mudar esse nome aqui, né? Mas eu poderia mudar também. No caso, eu vou colocar aqui que, tipo assim, quando uma issue for adicionada, ela vai ser adicionada no backlog. Eu poderia colocar, tipo assim, adicionei a isso e ela vai pro to-do. Daqui, quando o item for reaberto, tipo, eu reabro a issue. Se eu reabro a issue, né, no caso aqui já está um pouco mais preparado, né, ó, tipo, eu criei a issue e vai pro backlog. Se eu reabrir a issue, lá, lembrando aqui, ó, tá vendo que estava desativado? Se eu clicar em editar e clicar aqui, ó, ele já deixa ligado, né? Eu posso clicar e desligar aqui, né? Ligar e desligar conforme as minhas necessidades.
Aqui você perceber aqui, ó, já está um pouco mais configurado conforme o template que eu tinha criado ali, né? Que tipo assim, se a ISO for reaberta, na verdade ela tem que ser refeita, né? Ele já está redirecionando para o to do. Se uma ISO for fechada, aqui no caso é fechada em qualquer tipo de maneira, né? Se ela foi fechada como se ela não fosse feita, quanto se ela tivesse sido concluída, tá? Aqui ele não diferencia. No caso aqui ele vai mover para o done, ó. Desse aqui, ó. Quando eu exigir mudanças no código, né? Tipo assim, se eu tiver um pull request e daí o meu revisor falou assim, ó, não, você tem que mudar alguma coisa, que lá na hora que eu for fazer uma revisão, tem como eu fazer isso aqui, de tipo assim, exigir mudanças. O que que tem que ser feito, né? No caso, esse workflow aqui ele só afeta pull request, tá? Esse code review approved é tipo assim, o revisor aprovou seu pull request, o que que eu tenho que fazer com ele, né? Ele vai mover o pull request pro to do aqui no caso, né? No caso não tá habilitado, né? Você vê pela bolinha aqui. Já esse aqui, ó, quando o pull request tá merged, lá eu coloco ele no done, né? Esse auto archive aqui é pra, tipo, eu arquivar as issues que, por exemplo, já não me interessam mais, daí eu uso um filter, né? Lembrando aquele filter lá que eu falei lá, é bom consultar a documentação do GitHub para descobrir todos os filters, né? E no caso aqui, ó, ele está usando o seguinte filter, ó. Se é uma issue fechada e tá dentro do período de 2 semanas, né? No caso aqui, tipo, ela não foi atualizada dentro do período de 2 semanas. Eu acredito que seja isso aqui que está escrito aqui, né? Olha lá, e o workflow, ele tem um limite tipo assim, ele só roda de 12 em 12 horas, esse workflow aqui, né? No caso, tipo assim, se você tivesse uma ICE que satisfazesse todas essas condições aqui, ela só seria arquivada depois de 12 horas, a cada 12 horas, né? No caso aqui. Devo adicionar aqui esse AutoDD to Project, né? No caso, esse aqui, ele é parecido com esse aqui. Só que esse aqui, no caso, ó, esse AutoDD to Project, ele não atribui a nada, ele só adiciona aqui no meu projeto. Aqui ele já vai atribuir para o backlog, tá vendo? Ó? Quando uma ISO for adicionada, ele já joga isso no backlog. Aqui é tipo assim, se tiver uma ISO que eu acabei de criar no meu repositório, ele vai adicionar no meu project. Então eu vou habilitar essa aqui e vou mostrar esses recursos aqui de automação aqui para vocês. Voltando aqui no meu repositório, ó, eu vou simular aqui que eu terminei uma ISO, né? Eu poderia, tipo, completar o pull request ali. Ah lá, e aí aqui você vê aqui, ó, ele já aparece aqui no canto que ele tá tanto no meu projeto de mini curso GitHub, quanto no meu template para projetos aqui, que é o nome do meu outro projeto aqui, né? Ah lá, e aqui em cada um ele mostra o status da ISO, né? Olha lá, e tem mais dois, olha lá, e tem dois mais, né? No caso aqui ele aparece os menus selecionáveis, né? Que é aquele lá do backlog, da prioridade e o do size, né? Eu posso editar aqui mesmo, né? Em vez de eu ter que ir lá na aba do projeto e editar. Aqui aparece a mesma coisa, aqui aparece 5, porque eu criei o campo de texto e o prioridade que é number aqui, né? Mas daí agora eu vou fechar essa ISO aqui. Ó, dá close. Dei close, se você ver, ó, quando o item é closed, ele vai pra done. Vamos ver se ele foi pra done. Olha lá, tá em done já. Agora eu vou reabrir. Ó, olha lá, ele já moveu pro to do de volta, tá vendo? Então é uma forma de automatizar para eu não ter que, tipo assim, reabrir minha isso e então agora eu tenho que vir aqui e mover manualmente aqui. Não precisa. Já existe algumas automações prontas que o GitHub já te permite fazer. Agora, se você quiser mais automações, eu acredito que com o Actions você consegue fazer umas automações mais complexas, assim, mais avançadas conforme a sua necessidade. Daí teria que estudar melhor como faz isso com o Actions, né? E lembrando que o Actions ele é limitado no GitHub, tá? Essa aula foi isso. Foi mostrar para vocês como que organiza aqui o nosso projeto, né? No caso eu poderia tipo organizar toda a minha equipe aqui com esse plano aqui de fazer uma ISO em cada semana aqui e tudo mais. E configurar todo o meu projeto aqui conforme as minhas necessidades. E aqui encerramos o nosso mini curso de Git e GitHub.